Senhor, mais uma vez aqui dando uma lição, que é a lição que tem o nome do Reino de Deus já teve início. Espero que a palavra do Senhor venha tocar no coração de vocês e que eu possa trazer essa aula e que vocês venham ter todo o entendimento. O texto bíblico base está em Mateus 10, 5, 15, que diz: Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curais os enfermos, limpais os leprosos, ressuscitais os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre de vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, dessa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? A meditação aqui diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 a 21. Então vamos dar aqui início à nossa introdução da aula de hoje. Invariavelmente, as nossas expectativas atrapalham-nos, pois nos levavam a alimentar irrealidades em relação às coisas de Deus. Esse tipo de disposição humana é fatal, provocando em nós uma enorme falta de sintonia. O mais grave é que podemos não perceber o quanto estamos equivocados a respeito do momento histórico que atravessamos, rejeitando inclusive pela família. No período em que desenvolveu o seu ministério terreno, Jesus foi incompreendido e ostensivamente rejeitado. João 7, 1, 5. O resultado foi o prejuízo de milhares de pessoas que deixaram de ser abençoados pelo seu trabalho. Preconceito foi tudo que experimentara, sobretudo por parte daqueles para os quais ele viera. A despeito disso, o Espírito de Deus estava sobre o Mestre e ungira para evangelizar os pobres, isto é, anunciar uma boa notícia aos que não têm esperança, anunciar a libertação aos presos e oprimidos, e declarar a abertura e o início de um novo tempo de humanidade, se relacionar com Deus. Em outras palavras, Jesus dera início ao reinado de Deus. Esse é o tema da presente lição. O tópico 1 vai falar a natureza do reino de Deus. 1.1 Tempo e eterno, temporal e eterno.
Apesar de sabermos que o reino de Deus é mencionado sem nos ser definido, é possível falar de sua essência ou propriedade, característica, ou seja, de sua natureza, a partir do que Jesus ensinou acerca do início desse novo tempo. Primeiramente, é preciso entender que, como o próprio Jesus respondeu a Pilatos, o reino de Deus não é neste mundo ou daqui. Antes, porém, de entender o que significa dizer que o reino não é deste mundo ou daqui, é preciso verificar o contexto em que Jesus fez tal declaração. Como Cristo nada fizera contra o Estado, era preciso uma acusação que justificasse sua prisão, uma vez que foram os sacerdotes quem o entregaram, ou seja, os líderes religiosos judeus, pois a pregação do evangelho os incomodava e tirava-lhe o poder sobre o povo. Eles então inventaram uma das piores acusações do mundo antigo, dizer que alguém fora o soberano do reino, queria ser rei. Sob essa falsa acusação, Pilatos interrogou Jesus acerca da denúncia, inquirindo-o da seguinte forma: Tu és o rei dos judeus? Diante dessa situação, foi que o Senhor respondeu-lhe: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36, parte B. É preciso observar que o Senhor pontuou muito bem o fato de que agora o reino não é daqui, mas isso não quer dizer que o reino nunca será aqui. De acordo com o próprio Jesus, essa hora chegará. Está em Mateus 25, 31 a 34. Por isso, pode-se dizer que o reino de Deus não é apenas eterno, mas também temporal, ou seja, possui um início apesar de nunca ter fim. Lucas 1, 31 a 33. O que Jesus quer explicar aqui, que naquele exato momento, o reino dele não estava situado aqui na terra. Ainda não era o momento de Jesus reinar aqui. Então, Jesus estava pregando o evangelho e por inveja e medo de perder o poder sobre o povo, o sacerdote inventou como se Jesus quisesse dar um golpe no Estado. Como se Jesus quisesse tomar o reinado da mão dos romanos. Mas não é isso. Jesus ele não veio aqui para resolver os problemas políticos, mas sim os problemas espirituais. Que reino é esse que Jesus está falando? O reino espiritual, o reino dos céus, a luta a gente pode dizer, a luta do bem contra o mal, a luta de Deus contra o diabo, do céu contra o inferno. Então, qual foi a principal missão de Jesus aqui na terra naquela época? Foi nos livrar do reino de Satanás, da mão do diabo. Por que livrar da mão do diabo? Porque nós estávamos aprisionados ao pecado. Hoje nós não somos mais prisioneiros do pecado. Eu sempre tinha essa dúvida. Se eu sou pecador, como é isso? Ser de Cristo e ser pecador. Mas uma vez um certo pastor ele explicou, há uma grande diferença. Nós somos pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. Nós nós pecamos, mas não somos mais escravos do pecado. Porque pecar, a gente vai pecar sempre, até o dia da nossa morte. Por quê? Porque até se nós falarmos que não temos pecado, que não pecamos, já estamos pecando. Porque isso é uma mentira. É só a gente ver só em acordar e pensar, os nossos pensamentos nos levam a desejo, a pecar de uma maneira, imagine nós mesmos. Nós ainda somos pecadores, mas não vivemos no meio do pecado. Então, que fique bem claro, que o reino que Jesus veio aqui nos livrar, não foi do jugo da mão de um homem, mas sim da mão do nosso inimigo da nossa alma, o diabo.
O 1.2 vai dizer material e espiritual. O fato do reino não haver ainda se materializado de forma evidente não pode ofuscar a verdade de que ele é material e não apenas espiritual. Jesus falou que não tomaria mais do fruto da vida, ou seja, o vinho até aquele dia em que, juntamente com todos nós, os que cremos e fizer novamente no reino de Deus. Mateus 26, 29. Além disso, ao designar seus discípulos a pregar, o mestre os orientara a que deveriam dizer: é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 7. E qual era o sinal que isso de fato acontecera? Jesus então diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Mateus 10, 8. Os mesmos sinais que eles apresentaram ao discípulo de João Batista deveriam ser realizados em seu nome e utilizados como evidência da chegada do reino. Mateus 11, 1, 5. Tais prodígios não são espirituais ou metafóricos, mas concretos e muito reais, servindo ao benefício dos necessitados e empobrecidos. O que Jesus está querendo dizer aqui? A gente olha, eu costumo dizer muito para as pessoas que nós vivemos no lugar e devemos, todo cristão ele deve saber, ele deve viver e saber que nós vivemos 100% no mundo material e 100% no mundo espiritual. Da mesma forma que Jesus, quando ele veio à Terra, ele foi 100% Deus e 100% humano, nós devemos ver isso. Existem pessoas, eu sei, que espiritualizam muito as coisas, mas também existem pessoas que materializam muito as coisas. Existem pessoas que acham que tudo a culpa é do diabo. E existem outras que tiram a culpa do diabo totalmente. E não é dessa forma. Nós temos que saber, nós temos que entender que existem coisas que é material e existe coisa que é espiritual. A doença, toda doença é espiritual? Não. Nem toda doença é espiritual. Por quê? Porque após o pecado, a doença entrou no mundo. Por quê? Porque o pecado ele trouxe a desarmonia do mundo. Mas existem doenças espirituais, que a pessoa está tendo aquela doença porque um espírito maligno está colocando. É por causa de um espírito maligno. Então nós temos que saber que nós vivemos no mundo tanto espiritual como material. Então vamos dar um exemplo. Se uma pessoa ficou doente, o que ela deve fazer? Ela deve ir no médico. O médico vai fazer todos os exames e vai descobrir. Quando ele descobre aquela doença, o que ele vai fazer? Ele vai passar para um especialista e o especialista vai tratar. Mas a partir do momento que ele foi no médico, o médico falou: você está normal, não tem nada. Fizemos todos os exames que era possível fazer. Você tem até as características de algumas doenças, mas não tem nada. O que está ocasionando aquilo ali? É algo espiritual. E aí você vai tratar. Onde você vai tratar? Você vai procurar a Cristo, que aí ele vai tratar o seu espiritual. Agora, existem pessoas que ela tem que fazer o tratamento tanto físico como espiritual. Existem pessoas que precisam dos dois, porque existem pessoas que precisam de tratamento tanto na carne como na alma. Então que você venha ficar com isso na cabeça, que nós vivemos no mundo tanto material como espiritual. Então, que você não materialize tudo e nem espiritualize tudo, mas que você venha saber o equilíbrio desse mundo que nós vivemos. 1.3. Presente e futuro. Outra característica da natureza do reino é o fato de ele ser presente e ao mesmo tempo futuro. Questionado pelos fariseus a respeito de quando o reino de Deus chegaria, Jesus respondera que o reino de Deus já estava entre a humanidade. Mesmo assim, havia uma promessa de que o reino ainda não estava completo,
pois o Senhor também ensinara acerca do mundo vindouro. O que Jesus quer falar aqui? Ele quer dizer que o reino já estava no meio, por quê? Porque ele já estava aqui. Porque Jesus é o nosso reino. Então ele mesmo já estava aqui. Só que ele ainda iria sair, ele ia ter um certo momento que ele ia nos deixar, iria voltar para reinar aqui. Porque o reino de Deus, ele não é somente espiritual, ele também é material. Então vai existir uma época que, como Jesus mesmo falou aos discípulos, eu estou indo, mas deixarei com vocês o Consolador, porque eu vou ir embora, eu estou indo para preparar morada. Então Jesus ele está nos preparando aqui na terra para que um dia a gente alcance esse reino, que a gente vai reinar, aqueles que alcançarem a glória, vai reinar com aqueles que ficaram. É porque a gente não vai tocar muito nisso, que senão a gente vai entrar em Apocalipse. Mas a vinda de Jesus, da próxima vez, é para buscar os seus. Tanto aqueles que já morreram, quanto aqueles que ainda estão vivos. Aqueles que morreram no Senhor, nós sabemos que irão ressuscitar, para que junto com aqueles que estão vivos, vá com Ele para a glória. Então, que a gente venha ficar ligado e saber que o reino de Deus, ele já começou e ainda vai ter, tem o futuro. Ué, mas como que é isso? Está no presente, está no futuro. É só a gente pensar, todo projeto que nós fazemos, a gente não tem um início? Se eu quero fazer uma casa, eu vou fazer a casa, primeiro eu vou preparar o terreno, então já começou o preparo da casa. Ah, mas quando terminar a casa, acabou o reino? Não, não acabou. É como se fosse a construção da casa mesmo. A casa sempre mesmo depois de construída, sempre tem algo a mais para ser feito. Porque você constrói a casa. Pronto, construiu, botou ela, mas ela ainda está no tijolo. O que você vai fazer? Você vai embolsar. Mas você vai morar nela embolsada, de repente você só tem condição naquele momento de morar nela embolsada. Vamos supor que um cimento queimado. Só que mais à frente você já tem uma condição de tirar aquele cimento queimado do chão e colocar um piso. Olha como é o reino de Deus. Ele é presente e é futuro, porque até a construção dessa casa terminar, você ainda está fazendo. Se você ainda está fazendo, você está fazendo o presente. Se ainda não terminou, ainda está no futuro. Então o reino de Deus é assim. O reino de Deus é como uma construção de uma casa. Amém? Hoje eu termino essa lição, esse pedaço, a primeira parte dessa lição, e amanhã estarei aqui terminando o restante. Quero agradecer a todos vocês que ficaram, assistiram a live, e que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. E aqueles que não entrarem de repente amanhã, eu quero desejar para vocês um Feliz Natal. E que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Até amanhã e que o Senhor Jesus vos abençoe.